Hoje no Saúde e Fé vamos falar sobre câncer de colo do útero. Você sabia que a gravidade dessa doença no Brasil ainda é pouco conhecida? Isso contribui para que a doença ocupe a terceira posição na lista dos tipos de cânceres que mais matam no país. A falta de informação e também de programas amplos organizados nacionalmente que expliquem os sintomas são dois agravantes da doença que tira a vida de uma brasileira a cada 90 minutos, minha gente. Então, para conversar um pouco com a gente e esclarecer tudo sobre o tema e tirar as dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico oncologista, o Dr. Paulo Bispo. Dr. Paulo Bispo, bom dia, doutor. Que prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Satisfação, obrigado, doutor. Feliz convite. Natal para o senhor. Obrigado. Como é que foi o seu Natal? Bem na paz de Deus. Bom, né? Família reunida, celebração, Menino Jesus. Esse é um momento tão especial que a gente vive, né? É o maior tesouro. Sem dúvida. Doutor, câncer de colo de útero, o assunto é grave? Extremamente importante. Que lugar que ocupa aí, doutor, no ranking de cânceres que mais ceifam vidas das pessoas, das mulheres? Em relação à mortalidade, é o quarto no ranking. É o quarto. Perde para câncer de mama, né? O câncer de pulmão e o câncer de cólon. Uau, né? Então já vem cólon logo e em seguida, intestino, né? Sim. Então é grave. Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Doutor, por favor, sente-se. Muito obrigado. Gente, o doutor Paulo Bispo, nome eclesiástico, Paulo Bispo, então tem uma autoridade aqui, né? Então já está aqui. O assunto de hoje nós queremos trazer esse tema porque realmente é uma realidade ainda muito delicada e a gente sabe que precisa de muitas informações. Doutor, câncer de colo de útero, vamos assim falar para quem está em casa. Por que isso acontece? Por que a incidência? De onde vem isso, doutor? É natural? É envelhecimento? O que acontece, doutor? O câncer de colo de útero, ele tem uma particularidade que é a questão da infecção pelo vírus do HPV. Né? É um vírus, então, que provoca. É a porta de entrada. Isso. O HPV é o papiloma vírus humano. Entendi. Né? Muito se confunde HIV com HIV, não tem nada a ver, são vírus distintos. Apesar de ser o nome vírus, mas são vírus diferentes. Sim. E o HPV ele tem mais de 100 subtipos, né? Uau. Sendo 12 deles com potencial de gerar mutações celulares e, consequentemente, o câncer, né? E 70% das infecções do HIV são causadas, do HPV, que geram o câncer, são causadas por duas cepas do vírus, ou dois subtipos, que é o 16 e o 18. Tá, ok. Então, esse vírus se instala no colo do útero, bem assim embaixo do útero, no final da vagina aí, doutora. Isso. Ali que ele se instala, né? Como é que ele chega até ali, doutor? A transmissão do HPV é por relação sexual. Entendi. Né? É o contato mucosa-mucosa, pele-mucosa ou pele-pele. Entendi. Né? Então, através da relação sexual, ele chega ao colo do útero, mas ele infecta também a vulva, a vagina. Né? Então, ele chega ali, o vírus permanece por ali e ele já começa a fazer o estrago, doutora. Ou seja, chegou o vírus ali, sabe que é o HPV, logo, imediatamente, é sinônimo de câncer, é isso? Não. Tá. Essa pergunta é importante. Na realidade, como a maioria dos subtipos não são oncogênicos, ou seja, não são potencialmente causadores de câncer, né? Eu disse que 12 causam, né? Os outros não. 12 causam. Agora, o que os outros podem causar? Infecções, tipo verrugas genitais, né? Os condilomas, acuminados, enfim, que são outras doenças venéreas, né? Agora, dentro desses 12, aí o que acontece? Com a infecção, existe um tempo para que esse vírus comece a atuar, gerar as mutações e até chegar ao desenvolvimento de um câncer. Tem todo um processo evolutivo dessas alterações celulares, né? Esse tempo pode variar até 5 anos. Entendi. Existem relatos até de 20 anos de infecção até gerar propriamente dito o câncer. Ele pode ficar ali incubadinho, em um certo momento, encontrar um ambiente propício para essas células se desordenarem e provocarem células cancerígenas. Exatamente. Na maioria das vezes, a infecção ela é autolimitada, ou seja, a própria imunidade da mulher dá conta de controlar a replicação viral e, consequentemente, acabar com a presença do vírus, né? Isso pode demorar até 2 anos após a infecção. Agora, quando o vírus fica latente, ele pode ficar simplesmente inato, né?
Ou ele pode entrar num processo de replicação e a partir desse processo de replicação aí ele começa a se multiplicar, Entendi. Gerar mutações celulares e aí começa a ter lesão das células do colo do útero, né? Entendi. E essas lesões elas vão progredindo. Não imediatamente uma primeira lesão vai ser um câncer. Isso Entendi. demora anos até. Então, doutor, assim, para a gente entendendo já o assunto, ele é um vírus transmitido, é uma espécie de um DST, uma doença sexualmente transmissível. É considerado uma DST. Ali, então, doutor, se é uma relação sexual, etc., que ali já há a transmissão desse vírus, então, o homem que leva, doutor, como é que é? O homem pode levar, se o homem estiver contaminado, ele passa para a mulher. Agora, se a mulher estiver contaminada e o homem não, ele pega. Entendi. Então, até foi interessante puxar isso, porque o HPV está relacionado também ao câncer de pênis. Entendi, né? Uau. Né? Câncer de orofaringe, câncer de cavidade oral também, né? Entendi. Tudo relacionado ao ato sexual. Isso tem muito a ver, assim, com o próprio estilo de vida, doutor, ou seja, com algumas opções, etc. O estilo de vida, de repente... Um dos fatores de risco, sem dúvida nenhuma, é a questão de multiplicidade de parceiros, né? Entendi. Nossa, então fica a dica, fica o alerta, né? Então, e a gente vai falar daqui um pouquinho também sobre os tratamentos que são as vacinas, doutor, ou seja, que houve uma polêmica, uma época, assim, não, por que pedir para as crianças, adolescentes se vacinar tão cedo? Daqui um pouquinho a gente conversa. O senhor trouxe algumas fotos, vamos mostrar para quem está em casa algumas fotos, para a gente entender onde se localiza, doutor, por favor, onde se localiza aqui a situação. Que foto que a gente está mostrando aqui, doutor? O que é isso? Bom, essa primeira foto eu achei interessante trazer, porque ela vai mostrar o exame do Papa Nicolau, né? Tá. Que a gente vai falar com mais detalhe, ou se quiser a gente já pode até falar. Por favor, já, doutor. Né? Então, assim, o Papa Nicolau é um exame capaz de detectar as mutações, alterações do colo de útero, seja desde uma alteração infecciosa, inflamatória, até uma situação já tumoral mesmo, né? Esse aqui, então, é um exame mais prático, etc. A mulher, doutor Paulo, ela tem esse cuidado com a saúde, ela dá um show, um baile nos homens, ou seja, ela se cuida, né, da saúde. Então, 1000 vezes mais. Desde assim, a menina já está na fase da menarca, etc., a menstruação, a mãe já leva no ginecologista, então já tem esta habilidade, já tem essa cultura de levar esse cuidado. Então aí, para fazer o Papa Nicolau assim, então significa que aí já teve experiência sexual, como é que é? Sim, a recomendação é que o primeiro Papa Nicolau seja feito após a primeira relação. Entendi. Né? Então, se a mulher ainda é virgem, não tem necessidade de coletar o exame, né? E aí, no caso, o que ele está mostrando? Aqui é a cavidade vaginal com o espéculo, né? Que o ginecologista, ou às vezes até a enfermeira, pode coletar o exame. Isso mostra a simplicidade para o diagnóstico, né? Ele coloca o espéculo, abre o orifício vaginal e introduz essa espátula até o colo do útero. Então, esse órgão aqui é o útero. Né? Parece um mamãozinho invertido, né? E aqui é o colo uterino. Ou seja, o neném vai ser formado aqui, né? Aqui o neném dentro, vai estar aqui, exatamente. Né? Nessa região do colo uterino é onde se tem essa preferência do HPV. Ele se instala ali, se aloja ali. Exatamente, ele se aloja ali e é ali que ele vai gerar todas as mutações e lesões que podem vir a se tornar um câncer. Com essa espátula, ele vai fazer a coleta de material citológico, né, do colo uterino, e depois ele vai utilizar uma escovinha, como essa que está aqui embaixo, para tirar um pouquinho de célula dessa cavidade, da parte mais interior ali do colo uterino, né, que a gente chama de endocérvix. Aqui é exocérvix, aqui endocérvix. Esse material é colhido, é passado numa lâmina, né, é feito um tratamento e encaminhado para avaliação de um patologista. É a famosa biópsia aí, doutor? Ainda não. Ainda não. Aí é um exame citológico, até coleta de para ver se tem um vírus. Eu posso ver aí com esse exame, levar no laboratório, detecta que tem um vírus ou não? Pode ser detectado alterações celulares sugestivas. Aí tem testes para poder ver se aquela alteração tem ou não HPV. Né? Entendi. Então, ela vai mostrar ali para a gente células inflamatórias, eventualmente bactérias, fungos, né? E as células, se elas
tem processo inflamatório ou se ela já tem processo displásico, né? Então, quando a gente fala displasia, já é uma modificação do tecido normal para um tecido que sofreu interferência, no caso aí do HPV, e já começou a ficar um tanto atordoado, já perdeu a sua arquitetura normal. Ô, né? doutor Paulo, o fato de ter essas células aqui, digamos assim, que se encontre um HPV, o útero está aqui, a pessoa, a mãe depois engravida, né? A futura mamãe engravida. Essas células, o HPV pode ir para a criança aí, doutor? Como é que é? Existe relato de infecção por HPV em neonatal, no momento do parto. Né? Pela questão da passagem, a criança, como eu falei, aqui a contagem pode ser pele-pele, mucosa, enfim, a criança ao passar por aqui... O vírus não vai invadir a região interna do útero, não, ele vai ficar por aqui. Não, pelo seguinte, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? Isso por conceito. Então, a partir do momento que ele se encontra com o tecido, ele chega ali ao tecido, ele tem que entrar numa célula. Entendi. Então, ele não caminha, né? Ele não migra. O limite dele é a célula. Temos outra foto? Então, esse é o famoso Papa Nicolau. Isso. Aí, doutor, o que é isso agora? Essa foto daqui, então, é uma outra perspectiva do útero, né? Então, aqui dá para olhar a saída das trompas, né? O endométrio, que é aquela porção aqui interna o colo, do útero, aqui. O colo uterino aqui embaixo, a parte superior da vagina. Essa pinça já é uma pinça de biópsia, aí já é um passo a mais que é dado quando... Foi feito Papa Nicolau, etc. Viu-se alterações celulares, aí vem essa aí. Aí indica a biópsia para poder tirar uma amostra de tecido maior, né? E para poder avaliar mais detalhadamente esse tecido. E aí se consegue visualizar melhor, inclusive, a infecção por HPV. Entendi. Então já é o passo seguinte. Teve uma suspeita no anterior, já vem esse daí, a biópsia, né, doutor? Aí pode ser detectado o câncer. É uma outra perspectiva, é olhando o colo do útero por baixo, né? Então o orifício aqui do colo do útero, algumas lesõezinhas aqui, né, que são essas bolinhas, e a pinça fazendo a coleta do material. Mais uma foto aqui para a gente... Aí, doutor, ou seja, aí tem vários aqui, parece que tem um quadro infeccioso. O que é isso aí? Então, aqui esses desenhos, eles demonstram a condição, por exemplo, aqui do útero normal. Né? Então, um esquema, na realidade, né? Então, o colo do útero aqui bonitinho, sem nenhuma alteração. Num segundo passo aqui já começa a ter uma alteração, esse vermelhinho representaria um processo tumoral, né, no caso, mas ainda uma doença bem localizada. Aqui um pouco mais avançando e aqui já um comprometimento, inclusive, desse tecido lateral, que a gente chama de paramétrio. O câncer do colo do útero ele tem uma capacidade, tem uma característica de crescimento, de evolução, um pouco diferente dos demais tumores, né, que normalmente dão metástases, né, que são aquelas raízes que saem e vão migrar para um pulmão, para um fígado, para o osso, enfim. O câncer de colo de útero tem a característica de crescimento mais loco-regional, então ele expande, ele cresce na região, ele vai comprometer o paramétrio, que são esses tecidos que envolvem o útero, ele pode comprometer o ovário. Entendi. Aqui atrás, que não está representado, tem a bexiga, ele pode infiltrar a bexiga, reto, que está ali também anatomicamente, posteriormente ao colo do útero, né? E podem comprometer, inclusive, os ureteres, que vêm do rim, vão para a bexiga, podendo gerar até insuficiência renal no caso mais avançado. É um quadro de futura infertilidade, doutor? Pode gerar infertilidade, ou seja, um câncer de colo de útero, a gente vai falar do tratamento, mas para o tratamento eu vou ter que retirar tudo isso aqui, né? Quando a gente considera como melhor opção de tratamento uma histerectomia total, que é a retirada do útero... Todo aparelho, né? Aí não tem jeito, aí porque nós tiramos ali a fábrica, o ninho, né? O ninho, perfeito, o ninho. Ô, doutor, que sintoma que isso dá, né? Como é que a mulher sabe que é uma coisa mais grave que está ali? Infelizmente, assim, a maioria das vezes não há sintomatologia. É assintomático. Né? Então, esse é o X da questão, né? Isso daí que acende a luzinha para a mulher ter que fazer uma busca ativa, não aguardar uma sintomatologia para daí buscar um auxílio, né? Mas pela condição anatômica, o que normalmente vai acontecer aqui? O mais frequente é sangramento genital. Se a mulher está num período de ciclo menstrual normal, ela tem que observar se eventualmente ela tem um escape sanguíneo em momentos intraciclo. Aumenta o volume do sangue, doutor, na menstruação? Aumenta? Pode aumentar? Não necessariamente. Ou pode sangrar em tempos diferentes da menstruação? Aí sim.
Tá. Então tem aquele período do sangramento, 3, 5 dias, a depender da mulher. Fora desse período, no intervalo entre um sangramento e outro, se a mulher tiver um sangramentinho ali, por isso que a observação é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Outra questão que pode gerar pela situação anatômica é dor durante a relação sexual. Isso pode ser um sinal de alerta. Só durante a relação ou pelo fato de sangrar em períodos diferenciados também pode gerar algum tipo de dor? O sangramento assim esporádico, isso involuntário. falando numa condição de doença mais, vamos dizer assim, inicial, né? Ela vai tender a sangrar mais durante a relação por questão mecânica. Entendi. Né? Agora, uma dor que venha numa situação de doença mais avançada, aí ela não independe da questão da relação sexual, porque pode ter infiltração, como eu disse, da bexiga. Então pode ter um desconforto na hora de urinar, um sangramento, inclusive uma dor urinário, abdominal diferente. Pode ter uma dor abdominal diferente, sendo uma tipo cólica na maioria das vezes. Pode ter uma infiltração de reto, gerar inclusive um sangramento ou dor ao evacuação, mas isso numa condição de doença mais avançada, né? Com infiltração de órgãos vizinhos. Então todo o processo é bem lento, doutor, mas quando se instala... Bem lento, né? Bem lento. Febre, essas coisas assim, não... Pode eventualmente ter febre num caso de uma infecção dessa área tumoral, né? Como é uma área que tem uma flora bacteriana normal, né? Flora bacteriana fisiológica, um desequilíbrio dessa flora e a presença ali de lesões ulceradas pode gerar uma infecção secundária. E aí, eventualmente, vai ter febre, né? Pode ter uma infecção pélvica, né? Uma doença inflamatória pélvica. A nossa natureza, Deus foi tão perfeito, foi uma natureza perfeita que, inclusive, isso aqui tem proteção, né? A própria natureza protege. Mas quando o ser humano abusa dessa proteção, aí acontecem outras situações, viu? Então, doutor, para quem está em casa chegando agora, quando a gente define câncer de colo de útero, câncer de colo de útero é... Câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais frequente, né, na mulher, o quarto que mais mata. E eu posso dizer com toda certeza que só morre de câncer de colo de útero realmente aquela pessoa que ou ela não busca ajuda alguma, ou infelizmente ela se encontra numa condição social muito baixa, né, que é uma característica inclusive da incidência do câncer de colo de útero, que é muito mais alta em áreas de maior pobreza, de menor desenvolvimento, né, por conta da vírus, é transmitido por um vírus. O HPV, sem dúvida nenhuma, está relacionado diretamente como causador aí do câncer de colo de útero. Né? Então isso aqui é o terceiro maior das mulheres. Sim. O primeiro é mama e depois colo retal, né? Colo retal e o colo de útero é o terceiro. De útero é o terceiro. Olha só, interessante. Esse é o tema que trazemos hoje para você. Aliás, doutor, janeiro não é? Nós estamos assim nas portas de um novo ano um ano que termina, um ano que começa. Janeiro não é o mês assim de prevenção do câncer de colo de útero? Sim, sim. É o mês. Assim como tem o outubro rosa, o novembro azul, né? O janeiro verde. Janeiro verde. Janeiro verde chama atenção aí para essa questão de toda a divulgação de informações para a prevenção do câncer do colo uterino. E o Saúde e Fé está antecipando, inclusive, essa campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. Os exames, então, quais são os exames que hoje a medicina oferece? O Papa Nicolau, né, que é o exame de prevenção, como ele é conhecido, né, que deve ser feito nas mulheres entre 25 a 64 anos, né, isso é o que recomenda o Ministério da Saúde. Inicialmente com uma frequência anual e a partir do momento em que ocorrerem 2 exames anuais, né, com intervalo anual normais, a mulher pode passar a fazer a cada 3 anos. Então, a partir 2 vezes por ano? A partir de 2 vezes ao ano, a partir dos 25 anos. Né? Isso é o que preconiza o Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos existe uma tendência a trazer esse primeiro exame para os 21 anos de idade. Entendi. Apesar dessa faixa etária abaixo dos 25 anos ser menos frequente a aparência do câncer de colo de útero, por uma questão que hoje em dia a gente vê, né, o início da atividade sexual muito precoce. Isso que isso chama atenção e está tentando puxar essa data aí
mais cedo, né? A gente não pode ser hipócrita aqui, gente, né? Pelo amor de Deus, assim, preste atenção no que eu vou comentar aqui agora. A gente sabe que o doutor acabou de falar assim, o exercício da atividade sexual cada vez mais está virando mais cedo, né? Então, às vezes o prazer não é responsável, né? E as coisas e aí acabam que adolescentes, etc., jovens, estão assim interrompendo muitas situações na vida. Mas assim se protege, use aquilo. Cuidado, gente. Às vezes tudo isso é uma mera ilusão, a doença está ali, às vezes essa troca tremenda de parceiros, né? Então cuidado. Isso são focos de onde o vírus aproveita essa debilidade, esta festa, né? Para entrar e fazer o estrago dele. Então preste muita atenção, é o teu corpo, é a tua história, é a tua vida, né? Isso que você tem, é a consciência, a proteção tem que estar aqui, ó. Esse cuidado com o corpo que é o dom de Deus, né? Então é importante a gente ter presente isso. Ô, doutor, então, o Papa Nicolau, vacina, fala de vacina, doutor. Eu até falei no primeiro bloco, assim, nossa, antigamente, acho que lá pelo ano 2014, 15, vão vacinar as crianças a partir de 9 anos, uma polêmica inteira, doutor. Como é que está hoje a vacina? Essa polêmica ela veio junto com esse movimento todo anti-vacina, que sinceramente eu não entendo de onde veio e por que veio. O senhor é médico, tem autoridade em falar, doutor. Né? Desculpa, essa é uma opinião minha. Sim, né? sim. Eu acho que é uma ignorância, né? Achar que a vacinação existe para favorecer empresas e grupos, né? Enfim. Aí já é misturar a questão de ideologia política com saúde, uma responsabilidade assim como tem vacina enorme. sarampo, catapora, lá na idade tenra, lá, também tem outras vacinas. É um absurdo a gente ter surto de sarampo. Entendi. Né? Por falta de vacinação. Entendi. Né? Então, existe a vacina? Existe a vacina hoje para o HPV. A vacina oferecida pelo Ministério da Saúde é uma vacina tetravalente. Ela protege contra 4 vírus. Tá? 2 que são o vírus 6 e o vírus 11. São 2 importantes vírus relacionados às verrugas, né, às infecções genitais, e o vírus 16 e 18, que são os 2 vírus mais relacionados, no caso, ao câncer do colo uterino. Ô, doutor Paulo, uma pergunta assim, já vou chamar as nossas perguntas aqui. Por exemplo, a pessoa que está nos acompanhando agora, né, está tomando, assim, de repente, consciência da gravidade, tudo isso, assim, e teve, certamente, está se autoavaliando, né? Sem julgar ninguém aqui, mas assim, poxa, eu já tive algumas experiências lá no passado, etc., meio que recente. Eu posso procurar uma vacina hoje? Pode. Uma pessoa que está, né? Entendeu? Pode. Inclusive, tem estudos que mostram que mesmo a pessoa já infectada pelo HPV, com uma infecção ali que seja latente... Entendi. Com a vacinação, existe uma otimização da imunidade para que possa, no mínimo, bloquear a ativação do vírus, né? E gerar as lesões. Então, é recomendado, sim. Doutora, as pessoas estão ligando aqui. A Rosana Pérez Assis, de São José dos Campos. Bom dia, Rosana. Deus te abençoe. Feliz clima de Natal para você, Rosana. Deus te abençoe, viu? É necessário fazer a retirada do útero quando se tem diagnóstico de câncer, doutor? É a Rosana. Tá. Rosana, tudo bem? Bom dia. Nem sempre há necessidade da retirada do útero por completo, né? Uma modalidade terapêutica é a cirurgia, sim, mas pode ser feita a cirurgia quando o diagnóstico precoce, como naquele desenho lá, né? Aquele diagnóstico, os estágios, aquela lesão bem inicial. O que pode ser feito é a retirada do colo uterino isolado, que a gente chama de conização. Né? Então tira tipo um conezinho, é como se pegasse uma mãozinha invertida ali e tirasse aquela pontinha dele, né? E preserva o útero. Inclusive preservando a possibilidade de uma gravidez. Ah, que maravilha. Então, é uma gravidez, obviamente, de um risco maior, acompanhada, com relação à prematuridade, né? Inclusive risco de aborto, mas ainda mantém a possibilidade da gravidez. Não tira todo o aparelho reprodutor, não tira, não há necessidade de retirar completo, né? Não. Só quando tiver super avançada, doutora. E aí uma outra alternativa, inclusive, ao invés da conização, é o tratamento com quimioterapia, né? Quimio e radioterapia. Na realidade, a base do tratamento seria a radioterapia. Localizada com a quimioterapia potencializando o efeito da radioterapia. Muito bom. Né?
A Benedita Carvalho, do Rio de Janeiro. Obrigado, Benedita. Deus te abençoe. Bom dia. Feliz clima de Natal para você, Benedita. Deus te abençoe, viu? Fiz a retirada supracervical. Preciso fazer o exame preventivo todos os anos? Pergunta a Benedita, doutor. Benedita, tudo bem? Olha, pelo que eu entendo, você colocou aqui, a retirada supracervical é a esterectomia parcial. Tá. Né? Quando você faz a retirada, pega lá o mamãozinho, tá. Né? Tira o corpo do mamão e deixa só aquela base, Okay. né? Que seria o caso da preservação do colo do útero. Tá. Né? Então, se o colo do útero foi preservado numa cirurgia, como eu entendo que é o caso da dona Benedita, tem sim que fazer o exame periodicamente e as visitas ao ginecologista, porque ainda tem risco, afinal de contas o colo uterino foi preservado, né? Entendi. E acho que é muito interessante também esse diálogo dentro de casa, viu? Enfim, a gente sabe que a sociedade sabe que empurra para essa busca desenfreada do prazer. Enfim, é necessário que dentro de casa se converse, as mães se conversem com as filhas também, importante, com os filhos também, porque o homem pode também ter consequências disso, sim. Né? O câncer de pênis, assim falou o doutor. Sim. Então é importante que se fale, se converse, ter essa situação toda, essa busca desenfreada do prazer. Olha, vamos lá fazer o exame, importante, prevenção aí, viu, gente? A Andréia Fernanda, de Bertioga, São Paulo. Bom dia, Andréia. Deus te abençoe. Feliz clima de Natal. Andréia, Deus te abençoe, viu? Quem tem o câncer de colo de útero tem que tipos de restrições no dia a dia? Pergunta a Andréia, doutor. Bom dia, Andréia. Olha, na realidade não existe uma restrição específica, né? É claro que depende tudo da necessidade do tratamento. Se você está fazendo, por exemplo, precisa de um tratamento de cirurgia, no caso, vai ter a restrição referente ao procedimento cirúrgico, a recuperação do pós-operatório e só, depois vida normal. Né? Um tratamento de radioterapia com quimioterapia tem algumas restrições em relação à alimentação, para evitar efeitos tóxicos da quimioterapia, tem alguns em relação à própria radioterapia, é importante, por exemplo, prevenir ou evitar, na verdade, a relação sexual no decorrer do tratamento, para não ter sangramento, né? Então, seriam mais essas restrições, mas do resto, é vida normal. Vida normal, né? Normal.